Quando eu comecei a jogar na Beirut Dungeon Master, eu achei que ia ter algo mais estilo Tower Defense, que inclusive vocês já devem ter visto o artigo anterior aqui, falando justamente sobre o jogo dessa técnica, no qual você pega e tem uma masmorra para administrar, uma cidadezinha, e você vai colocando uma série de armadilhas e soldados para evitar invasões lá dentro. Mas aqui estamos falando de algo mais elaborado. Eu voltei a ter a sensação, na verdade algo próximo, de quando eu jogava Civilization quando era adolescente. Então, aqui é o Luiz, num especial para o Atopeira CFN Notícias, parceria com Monstros Aventuras, para comentar sobre o jogo Nabu Dungeon Master. Primeiramente, esse cenário, o Nabu, ele é um mundo de fantasia criado originalmente para um programa de rádio que fazia sátira justamente das histórias de fantasia medieval. Lembrando que a gente já tem outras obras que fizeram um caminho similar. Por exemplo, Vox Machina, que era original, que é adaptação em anime de uma campanha de RPG extremamente famosa nos Estados Unidos, né? Mesmo aqui no Brasil, nós temos produções derivadas dos materiais justamente do Jovem Nerd, por exemplo, dos materiais de RPG, e muita gente tenta fazer essa transição, né, entre produções pessoais, sátiras, campanhas que foram jogadas em grupo com jogos e tentar fazer suas produções próprias, né? E o que acontece? Em 2020, já tendo sido meio que lançado alguns anos antes, com prêmios de 2010 e 2014, nós tínhamos já um jogo que era o Amuleto do Caos, que é dentro desse universo de Naberuk, onde você controla um grupo de aventureiros dentro de um sistema de jogo de RPG tático, isto é, realmente, o alto uso de estratégia, só que em contraste com alto grau de sátira em relação aos principais modelos de personagens e aventuras dentro dos universos de RPG tradicional, do mundo de fantasia. Então, com a franquia aumentando com Dungeon Master, mais do que conhecer um pouquinho mais desse mundo, mesmo que você não jogou os materiais anteriores, pode jogar tranquilo. Eu, por exemplo, só conheci o mundo de Nabeuk graças ao Dungeon Master e eu tô pensando seriamente em mergulhar cada vez mais nele. Pois bem, aqui nós temos o feiticeiro Zangdar, que está construindo sua própria grande masmorra maligna, com seus objetivos de se tornar, é claro, um dos grandes vilões. Só que temos um pequeno detalhe: ele conhece muito sobre feitiços do mal, sobre técnicas para dominar o mundo, porém, a administração mesmo já é outro assunto. Então você joga especificamente com Heavy Axe, que é um meio goblin, que pega e tenta lidar com toda a parte financeira, burocrática e administrativa e mesmo de engenharia, ligado para construir uma masmorra funcional e fazer os contratos adequados para ter realmente um palácio do mal funcionando. É quase como se o palácio fosse uma pequena cidade cuja a principal fonte de renda, na verdade, é com as invasões de cidades vizinhas, né? Mas principalmente arrancar o dinheiro dos aventureiros incautos que tentam pegar e invadir essa dungeon, né? Sendo que o que acontece? Os trabalhadores aqui, eles não são simplesmente um fluxo de dados ou uma série de pontinhos se mexendo no mapa. Não, você tem elfos, orcs e outras espécies, cada uma delas tendo suas necessidades próprias, estruturais, de higiene, alimentação, etc. E além disso, cada atividade profissional, como por exemplo os espiões, os cavaleiros que vão pegar e lutar dentro do castelo, ou mesmo os banqueiros que vão administrar o tesouro, eles possuem salas, instrumentos necessários para você pegar e poder realizar suas atividades. Então tudo isso é importante na medida que você vai construindo sua masmorra, que em primeiro lugar não é um palco em branco, é como se fosse um castelo abandonado, onde você vai reformando e reestruturando cada um dos andares, né? Inclusive, quanto mais missões você vai concluindo e certas necessidades básicas sendo justamente
conquistadas, você vai liberando novos andares para aumentar a construção, além de novos tipos de cômodos, novos tipos de trabalhadores. Então você consegue contratar individualmente esses trabalhadores para ver quais são os melhores para cada uma das áreas, né? Ver suas atividades dentro do castelo. Você tem que o tempo todo manter o grau de limpeza, as necessidades alimentares de cada um. Por exemplo, elfos são vegetarianos, orcs são só carnívoros, então você vai ter que ter produção de cozinha para os elfos, produção de cozinha para os orcs. Os anões, eles não dormem com outros grupos, então você tem que fazer um dos dormitórios só para os anões quando você contrata um anão, senão você vai pegar e ter um trabalhador revoltado que não vai trabalhar direito quando tiver as invasões, por exemplo. Então, pouco a pouco você vai administrando tudo isso, lembrando que, como eu disse, você tem uma área limitada, então você tem que tomar cuidado para você não tirar uma área que seria mais adequada para uma outra construção, ou mesmo para pegar e ter tamanho suficiente para você caber todos os recursos que você quer lá dentro, assim como você tem um espaço adicional já pensando em pequenas melhorias que você pode colocar dentro do estabelecimento. E, junto com isso, é claro, temos, quando pensamos em exércitos invasores, a gente tem a questão de construção de sala de tesouro, criação de locais de guarda, armadilhas, locais para disfarçar as armadilhas para impedir que os aventureiros entrem fácil lá dentro. Tudo isso importante à medida que você vai administrando o seu micro-reino de fantasia medieval das trevas, isso tudo com muita sátira. Como eu falei, o Heavy Axe, ele vive o tempo todo discutindo com o Zangard, justamente que eles têm visões muito distintas como administrar as coisas, inclusive porque o Zangard, ele não faz a mínima ideia realmente de como fazer a administração, só sabe os poderosos feitiços malignos dele, né? E ao mesmo tempo tendo que lidar com outras coisas e burocracias, como por exemplo, a revista de viajante aventureiro, então você tem que fazer com que o local ele seja enfeitado o suficiente para atrair aventureiros de bom nível para você atacá-los. Manter todo o local de limpeza, porque sim, todo o local produz sujeira e se você não limpa periodicamente, além dos trabalhadores, você pode ter doenças e problemas lá dentro também. Então, tudo isso vai influenciando a reputação da sua masmorra, que vai influenciar justamente os ataques para você conseguir pegar e justamente conseguir ir criando uma fama cada vez maior dentro do universo. Então é bacana, porque mais do que você simplesmente administrar uma cidadezinha que vai crescendo, tem uma historinha no qual você vai descobrindo novos personagens, interagindo com novos reinos pouco a pouco, para poder pegar e isso fazer uma estrutura cada vez maior e elaborada. Então você vai realmente mergulhando dentro desse mundo que é cheio de humor, onde, por exemplo, você pode... Um trabalhador está muito revoltado, você pode, é claro, demitir ele, só que você tem que tomar cuidado, porque algumas vezes a revolta que aquele trabalhador tinha, na verdade, é um problema interno que você precisa resolver para você não ter um problema geral dos trabalhadores lá dentro, né? E por aí vai. Inclusive, estamos falando das primeiras horas de jogo. Tem recursos, por exemplo, que vão ser destravados depois, como por exemplo, você poder sacrificar, na verdade, algum dos seus personagens. O que lembra, inclusive, Cult of Lamb, onde tinha toda a ideia de você recrutar os trabalhadores, depois oferecê-los como oferendas para entidades para ganhar poderes associados. O que faz todo sentido dentro desse mundo, com Zangard sendo justamente um feiticeiro maligno. Então, aqui é o resultado das primeiras horas de jogo. Eu sou o Luiz Henrique e fica a minha recomendação para quem quiser pegar e curtir um bom jogo de administração de cidades ou de estratégia, só que de uma forma um pouco mais diferente, mais bem-humorada, ou mesmo curte um bom RPG estratégico e gostaria de testar alguma coisa diferente e com um bom tom cômico para relaxar a cabeça. Até o próximo vídeo, falou!